Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre matemática. O nosso assunto em matemática hoje é propriedade das potências de números inteiros, certo? Onde nós vamos estudar 4 propriedades, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta propriedade. Na primeira propriedade nós temos produto de potência de mesma base. O que é que isso significa? Você vai observar que os números estão dentro de parênteses, porque se trata de números inteiros, e que esses dois números que estão dentro, eles são iguais, têm o mesmo sinal e têm o mesmo valor. O que muda são os expoentes que estão fora do parêntese. O que é que acontece? Como as bases são iguais, eu vou repetir a base, né? com o sinal e o número. Mais 5. Por causa desse sinal de vezes entre as bases, significa que existe um sinal de mais entre os expoentes. Portanto, vou somar 17 mais 18. 17... um pouquinho mais para cá. 17 mais 18. 7 mais 8 vai dar 15, fica o 5, sobe 1. 1 mais 1 vai dar 3. Então nós temos 30, mais 5 expoente, 35. Aqui, letra B, mesmo processo. Bases iguais, no caso menos 6 e menos 6, vou repetir a base. E por causa do sinal de vezes, significa que existe um sinal de mais entre os expoentes. Portanto, eu vou somar 22 com 18. 22 mais 18. 2 mais 8, 10. Ficou 0, sobe 1 para cá. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então o expoente é 40. Então nós temos menos 6, expoente 40. Segunda propriedade. Quociente de potências de mesma base. Então, o que é que isso significa? Nós temos um processo semelhante com a primeira propriedade. Mas o que é que nós temos aqui? Nós temos duas bases iguais. Então, vou repetir. Mais 7. No caso, eu conservo apenas uma. Por causa do sinal de divisão entre as bases, significa que nós temos um sinal de menos entre os expoentes. Portanto, eu digo 35 menos 17. Então, eu vou colocar para cá. 35 menos 17. De 5, eu não posso tirar 7, então vou repetir o 5, peço uma dezena, ficou 15. E o 3 que emprestou ficou apenas 2. 15 menos 7 fica 8. E 2 menos 1 fica 1. Então, no caso, mais 7 expoente 18. Né? Letra B, mesmo processo. Bases iguais, vou repetir a base. Menos 8 menos 8. Então, é menos 8 a nossa base. Por causa do sinal de divisão entre as bases, significa que existe um sinal de menos entre os expoentes. Então, eu tenho 40 menos 18. 40 menos 18. De 0 não posso tirar 8. Vou repetir o 0. Peço uma dezena emprestada, fez 10. E o 4 emprestou ficou apenas 3. Então, eu tenho 10 menos 8 que fica 2. E 3 menos 1 que fica 2. Então, logo nós temos menos 8 expoente 22. Certo? Terceira propriedade. No caso, eu tenho potência de uma potência. Nesse caso, o que é que nós vamos observar? Que nós temos aqui uma única base. Então, vou repetir essa única base, que no caso é 10. Feito isso, observe que nós temos aqui parêntese e colchete. Nesse caso, eu vou sair multiplicando um expoente pelo outro. Então, vai ser 47 vezes 31 no caso. Então, eu tenho 47 vezes 31. Vamos lá. Sabemos que todo número multiplicado por 1, o outro número é a resposta. Então, 7 vezes 1 é 7. 4 vezes 1 é 4. Lá de baixo, o último algarismo, agora nós vamos multiplicar com 3. 7 vezes 3, 21. Fica 1. Sobe o 2. E 4 vezes 3 igual a 12, com mais 2, 14. Muito bem, passa a barra, sinal de mais. Baixa o 7, 4 mais 1 vai dar 5, baixa o 4 e baixa o 1. Então, logo, nosso expoente é 1457. Né? Letra B, mesmo processo. Temos a base, que no caso é uma única base, então vou repetir aqui na frente, no caso é 20.
E, por causa do parênteses do colchete, vou multiplicar o expoente de dentro com o expoente de fora. Então, nesse caso, nós temos 54 vezes 31. Vamos lá. Todo número multiplicado por 1, o outro número é a resposta. Então, 4 vezes 1 é 4, 5 vezes 1 é 5, nada debaixo do último algarismo e agora vamos 3. 4 vezes 3 é 12, fica o 2 sobre 1. 3 vezes 5, 15, como está em cima, 16. Passa a barra, nada demais. 4, 7, 6, 1. Muito bem. Então, logo o nosso expoente é 1674. Né? Quarta propriedade, produtos e quocientes de potência de bases diferentes. Então, aqui, observe que nós temos bases diferentes, né? No caso, essas bases diferentes, elas vão ter que ser repetidas. Por que elas vão ser repetidas? Porque elas são diferentes. Então, no caso, eu vou resolver tudo tirando de parênteses e colchete. No caso, eu vou colocar mais 5. Observe o sinal de vezes. O segundo número tem que ficar dentro de parênteses. Eu posso deixar os dois dentro de parênteses, não importa. Menos 6. Vou deixar os dois dentro de parênteses, também não faz diferença, né? E vamos ver a questão dos expoentes. Então, todo expoente que tiver dentro vai ser multiplicado pelo de fora. Então, eu tenho 26 vezes 3. Vou colocar para cá. 26 vezes 3. 8. 6 vezes 3, 18. Fica 8 sobre 1. 2 vezes 3, 6. Como que está em cima? 7. Então, logo, o expoente do 5 é 78. Depois é a vez do 34. Vezes 3. Né? Com o expoente 34 vezes 3. Vamos lá. 4 vezes 3, 12. Ficou 2 sobre 1. 3 vezes 3, 9. Com 10. Então, logo, o nosso expoente do menos 6 é 102. Letra B, mesmo processo. Vou cancelar apenas os colchetes. Vou repetir. Menos 7. Agora, sinal de divisão. Dividido por mais 8. São bases diferentes, então vou repetir as duas bases. E o expoente que está fora vai multiplicar o expoente que está dentro. No caso, de dentro pelo de fora. Então, no caso, eu tenho 28. 28 vezes 3. Vamos lá. 8 vezes 3, 24. Ficou 4 sobre 2. 2 vezes 3, 6. Com 2, 8. Então, logo, o nosso expoente do menos 7 é 84. Depois, o 32 vai multiplicar o expoente de fora. O expoente de dentro vezes o expoente de fora. Então, eu tenho 32 vezes 3. 32 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, no caso, dá 96. Certo? Muito bem, alunos. Dando continuidade à nossa atividade. Vamos passar agora para o exercício. Veja só. Aqui nós temos o seguinte. Nós temos primeira, segunda, terceira e quarta propriedade, onde vocês vão resolver cada uma delas. O que é que vocês vão fazer? Na primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Você vai repetir a base que é igual e vai somar os expoentes, porque aqui no meio, né, é vezes, portanto, o sinal de mais entre os expoentes, né? Então, no caso, vai ser 27 mais 28. Repete a base e soma 27 mais 28. Letra B, mesmo processo. Você repete a base que são iguais. Por causa do sinal de vezes entre as bases e o sinal de mais entre os expoentes, você soma 32 mais 38. Tá? Segunda propriedade, quociente de potência de mesma base. Você tem duas bases iguais, repete a base. Por causa do sinal de divisão entre as bases, você tem um sinal de menos entre os expoentes. Portanto, você tem 45 menos 18. De 5 você não pode tirar 8, repete o 5, pede uma dezena, ficou 15 e o 4 emprestou, ficou apenas 3. É só realizar a subtração, né? Letra B, bases iguais, repete a base.
E em seguida, por causa do sinal de divisão entre as bases, sinal de menos entre os seus expoentes. Portanto, 50 menos 26. De 0 não posso tirar 6, vou repetir o 0, pensou na dezena, ficou 10. E o 5 que prestou ficou apenas 4. Só realizar a subtração. Terceira propriedade, potência de uma potência. Repete a base, que no caso é só uma, e faz a multiplicação do expoente de dentro pelo expoente de fora. No caso, você vai ter 57 vezes 31. Letra B, repete a base, que é só uma, e por causa do parênteses do colchetes, você vai multiplicar o expoente de dentro pelo expoente de fora. Então, no caso, você vai ter 64 vezes 31. Quarta propriedade, produz-se quociente de potências de bases diferentes. Nesse caso, você vai repetir as duas bases, que elas são diferentes, e para a primeira base, você vai multiplicar 37 vezes 3. Vou colocar aqui, 37 vezes 3. E para a segunda base, que é menos 3, você vai multiplicar 24 vezes 3. 24 vezes 3. Né? Letra B, o mesmo processo, você vai repetir as duas bases, porque elas são diferentes. Para a primeira base, no caso menos 4, você vai multiplicar 41 vezes 3. 41 vezes 3. E para a segunda base, que é o mais 5, você vai multiplicar 52 vezes 3. Tá certo?